Declaro aberta a sessão do órgão especial da data de hoje, especial judicial da data de hoje, 12 de maio de 2014. Não temos ata para aprovar, de forma que vamos ao pregão do primeiro processo. O processo TRT São Paulo 10.52.171 de 2013. Mandado de segurança. Relatora, excelentíssima senhora desembargadora Jusirema Maria Godinho Gonçalves. Revisor, o excelentíssimo senhor desembargador Manuel Ariano. Impetrante, Rogério Alves. Impetrado, ato omissivo da excelentíssima senhora desembargadora presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Diante também o impedimento, passa a presidência à doutora Silvia. Desembargadora Jusirema, o voto. Senhora presidente, a matéria não é tão autoindagação, é apenas um servidor desta casa que busca, com uma petição datada de 11 de fevereiro de 2011, que a ele seja dado reconhecimento de requisitos para a concessão de uma aposentadoria especial, em virtude de uma atividade sob condições especiais, que, segundo ele, prejudicaram a sua saúde. Este voto já estava para ser votado, essa emenda da segurança, aliás, estava para ser votado na sessão anterior, e o objetivo da minha retirada foi a recém-edição da súmula vinculante com relação ao reconhecimento expresso que, ainda que servidor público, há a possibilidade dessas pessoas obterem a aposentadoria especial com base na legislação previdenciária. Isso significa que este servidor buscou, junto a nós, o reconhecimento desse direito, e a nossa eminente presidente, que não é Vossa Excelência mais a titular, sabidamente fez a elaboração de um grupo de trabalho para elaborar exatamente as condições pelas quais esses servidores poderiam, não só este, como tem outros casos, fazer jus a essa aposentadoria especial. A meu ver, eu acho que nós não temos como recusar, pelo menos, a apreciação do requerimento, ainda mais agora por força dessa súmula vinculante, onde nós não mais podemos discutir se ele vai ou não fazer jus a esse benefício. O que nós podemos discutir é se ele preenche os requisitos para essa aposentadoria. Me parece, então, que, sob essa ótica, eu estou até concedendo a segurança nesse patamar. Talvez até, e até me foi dado aqui pela eminente desembargadora Cíntia, que isso faria com que a nossa presidente estivesse mais do que coberta no sentido de, ainda que não tenhamos toda uma regulamentação, mas pelo menos encaminharam este requerimento para que ele não fique parado desde 2011 sem qualquer posição da nossa administração. Então, diante de todos esses fatos, que eu estou concedendo a segurança exatamente para isso, para que este requerimento seja apreciado. Não para ser deferida a aposentadoria, porque nós não temos notícia disso, mas pelo menos para apreciar, porque assim nos insta a fazê-lo esta resolução, essa súmula vinculante, que reconhece já de plano que todos os servidores têm direito à aposentadoria especial. Então, a proposta de voto, senhora presidente, é exatamente nesse objetivo, de instar, e não com outro sentido, senão respaldar, que o requerimento dele seja apreciado pela nossa administração. Estou acompanhando. Alguém tem alguma colocação a fazer? Não escutei. Foi dito que desde 2011, né? Senhor presidente, tecnicamente isso aqui não é nenhuma omissão da presidência atual. Vem de 2011, já é um caso anterior à presidência atual. Mas aqui, como é omissão, não é ato, não há como contar prazo aqui. Mas como exposto pela desembargadora relatora, eu acho que esse requerimento mereceria um despacho. Em que pese não ser uma omissão da presidência atual. Satisfeito, doutor Nazar? Eu gostaria de saber se abrangeu a minha administração.
Doutora Celina, por gentileza. A doutora Jucirema tem condições de informar? Eu não tenho esse dado, senhora presidente, porque o único dado concreto é 11 de fevereiro de 2011. Creio eu que o doutor Nazar assumiu em setembro de 2011. Então, foi anterior a... Então, pela data protocolar, imagino que nós já estamos aí com 3 anos sem que esse servidor tenha qualquer notícia a respeito dessa... Não sei, é o único que eu tenho. Dessa pretensão. O porquê também de não ter sido dado andamento a este requerimento também não é do meu conhecimento. Alguma observação a mais? Senhora presidente. Doutora Anélia, um momento. Pois. Deixa o aparelho dela funcionar. Senhora presidente, a folha 3, como a senhora bem observou, há uma afirmação no 4º parágrafo de que o que se apresenta após a edição da súmula é que o impetrante já adquiriu direito à aposentadoria especial. Eu pergunto à senhora relatora se essa afirmação não estaria discrepante do dispositivo, porque dizer que ele já adquiriu o direito me parece que ainda é prematuro. Posso manifestar, senhora presidente? A expressão aqui, já adquiriu direito, é exatamente o que dispôs a súmula, que todos eles têm direito. O direito a essa aposentadoria, que não era previsto para o servidor público, foi estendido. Agora, a questão é, ele preenche os requisitos, o direito ele vai ter. O direito ele já tem, o que não tinha antes, até porque pela separação entre servidor público e seletista, abrangidos pela Previdência Social, eles não tinham esse direito, não era previsto no Estatuto do Funcionário Público. Mas certamente o direito ele tem. Agora, a questão é, ele preenche os requisitos? Direito em tese, né? O direito em tese, com certeza. Sem dúvida. O direito a pleitear, então, seria. O direito a pleitear a aposentadoria especial. Sim, o direito em tese a aposentadoria, eu já disse. Agora, não dele. Ele realmente, é isso que nós temos que, aliás, que eu penso que nós temos que fazer. É dar andamento ao processo dele, ao requerimento que ele busca, e aí sim, ele vai ter que apresentar o laudo, ele vai ter que trazer toda a documentação necessária pelo exercício da atividade dele. Mas concordo com Vossa Excelência, é o direito em tese, com certeza. Não seria melhor acrescentar direito a pleitear a aposentadoria? Sem problema, sem problema. Porque aí não fica como ter um direito à aposentadoria em si. Sem dúvida, não há problema. Direito em tese há, sem dúvida. Não há nenhuma objeção quanto a essa expressão. O senhor revisor concorda em acrescer esse pleitear? Alguma dúvida? Só gostaria de pedir a palavra aqui para a senhora presidente da sessão, para pontuar exatamente isso, que na qualidade de terceiro votante na sequência, eu teria acesso aos autos somente nessa sessão, face assim, a data em que eu recebi o voto. Mas a senhora relatora já me esclareceu que eu tinha dúvida, e eu concordo nessa linha de dar respaldo à presidência atual para movimentar esse requerimento e proceder às medidas que forem necessárias, até cobrando resultados se existe mesmo essa comissão instalada, ou fazendo estudo sobre a adequação da legislação para público e privado, à luz da súmula, considerando a data do requerimento, e esses outros aspectos jurídicos que, sem falar nos fáticos, que é a questão personalíssima dele, que teria que ser também analisada. Então, nesse sentido de respaldar, eu gostei muito do uso da palavra instar, porque é como nós trabalhamos de uma forma colaborativa nesse plano e nesse órgão especial com relação a quem está na cadeira da presidência. Então, é por isso que eu estou genericamente endossando a posição e os votos anteriores. Antes de passar a palavra ao doutor Rafael, só esclarecer, doutora Cíntia, já existe sim, a comissão já até formulou uma minuta da resolução, e só não foi ainda
aprovada pela presidência, porque saiu uma legislação, saiu um regulamento, saiu não sei o quê, então a gente tem acompanhado, mas está praticamente pronta. Acho que a gente tem até que lançar isso logo antes que venha mais outro regulamento, mas já está prontinho para ser editado. Então, só resta aplaudir. Doutor Rafael. Eu peço vista. Regimental? Sim. Ok. Os demais querem votar ou aguardam a vista? Então vamos pegar os votos. A próxima é a doutora Cíntia, que já votou favoravelmente, é isso? Doutora Maria Isabel? Doutor Ricardo? Voto favoravelmente. Doutora Regina? Doutor Álvaro não está. Doutora Hilma? Relatora. Doutora Anélia? A relatora e a retificação. Doutor Nazar? Eu aguardo vista, até porque me parece que só seria cabível mandado de segurança em caso de recusa e não vi essa. Então eu prefiro aguardar a vista. Pois não. Doutor Vinic? Com a relatora, senhora presidente. Doutor Godoy não está. Doutor Odete? E eu aguardo vista. Doutor Fernando? Com o relator. Doutora Vilma Capato? Aguardo vista. Doutora Maria Ângela? Doutor Rafael pediu vista. Doutor Valdir? Com a relatora. E a doutora Doris? Senhora presidente, eu aguardo vista, porque eu tenho aqui uma informação de que um caso semelhante foi votado aqui pelo nosso órgão especial na pauta de 3 de junho de 2013, e nós denegamos a segurança. Então, eu aguardo vista. Ok. Então, com vista regimental ao doutor Rafael. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Processo número 2. Processo TRT-SP 15-21-13 de 2014, mandado de segurança. Relator, o excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Verta Ludovici. Revisora, excelentíssima senhora desembargadora Regina Duarte. Impetrante, Charbel Chater. Impetrado o ato da excelentíssima senhora presidente do Tribunal e da Comissão do 39º Concurso Público para provimento de cargos de juiz do trabalho do TRT da 2ª Região. Diante do meu impedimento, com a presidência da doutora Silvia. Pois não, doutor Ricardo? Presidente, resumidamente, o voto é no sentido de que o item 12 do edital estabelece que a inserção de imagens digitalizadas é de total responsabilidade do candidato. O candidato não logrou que fosse feita essa visualização, foi indeferida e mantida a não possibilidade de comparecimento dele nas provas. Então, o voto é no sentido da denegação da segurança, na esteira, inclusive, do voto do Ministério Público do Trabalho. Pois não. Doutora Regina? Eu estou acompanhando. Alguma dúvida? Alguma objeção com relação ao voto? Podemos considerar unanimidade? Ok. A proclamação. Então, por unanimidade de votos, foi denegada a segurança nos termos do voto do excelentíssimo senhor desembargador relator. A presidência continua com a doutora Silvia, processo número 3. É o processo 24.5216 de 2014, mandado de segurança. Relatora, a excelentíssima senhora desembargadora Regina Duarte. Revisor, o excelentíssimo senhor desembargador Nelson Nazar. Impetrantes Gisele Yoshiko Ota. Impetrado o ato da desembargadora presidente da Comissão do 39º Concurso Público para ingresso na magistratura do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Doutora Maria Doralice Novaes. Pois não. Doutora Regina? Pois não, senhora presidente. A impetrante pretendeu aqui, por meio desse mandado de segurança, realizar a prova da primeira fase do concurso no dia 9 de março de 2014, e a liminar, nesse sentido, foi indeferida.
e a prova da primeira fase já se realizou. Então, a proposta de voto é extinguir sem resolução de mérito por perda de objeto. Pois não. Doutor Nazar? De acordo. Alguma dúvida? Alguém tem alguma objeção quanto ao voto? Podemos considerar por unanimidade? Ok, a proclamação. Então, por unanimidade de votos, foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Processo número 4. É o processo 51.40.110 de 2008. Agravo regimental. Relator, o excelentíssimo senhor desembargador Valdir Florindo. Revisora, a excelentíssima senhora desembargadora Juscelema Maria Godinho Gonçalves. Agravante, Telecomunicações de São Paulo S.A., Telesp. Agravada, respeitável decisão que interferiu no processamento do recurso extraordinário. De quem será essa decisão? Deixa eu só pegar o processo para saber quem proferiu a decisão. Extraordinário? Doutora Franzini. Pois não. Com a palavra, o doutor Valdir. Pois não, presidente. É uma questão bastante técnica, uma questão de um agravo regimental, que a minha sugestão é negar-lhe provimento. O recurso extraordinário, neste caso, senhor presidente, foi interposto contra a decisão colegiada da 7ª turma que negou o provimento ao agravo de instrumento. Com isso, manteve a decisão de origem que não processou o recurso ordinário por falta de recolhimento de depósito recursal. Então, é conhecida a súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho, que afirma que é incabível o recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumento. Então, esgotadas as vias recursais ciliáveis para a empresa, no caso, agravante. O problema é que a questão trazida aqui no agravo de instrumento não envolvia matéria constitucional a possibilitar o manejo do recurso extraordinário e estava jungida a questão processual, qual seja, pressuposto de honestidade de recurso, no caso, depósito recursal. Então, diante disso, e tendo em vista que a matéria, a existência ou seja, há uma existência de repercussão geral em questão processual, o Supremo já havia decidido de que não há repercussão geral. O presidente desse tribunal, certamente, decidiu negar processamento a esse recurso extraordinário interposto lá atrás. Então, essa decisão monocrática tão somente aplicou decisão do Supremo que negou a existência da repercussão geral nos recursos extraordinários que versem sobre a questão processual. E é exatamente o caso. O agravo de instrumento, interposto pela parte, restou convertido em agravo regimental, isso, naturalmente, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E a ser decidido por esse acordo, então, agravo regimental. E há uma jurisprudência do Supremo, de 2010, de fevereiro de 2010, que afirma que não é cabível agravo de instrumento da decisão do Tribunal de Origem, que, em cumprimento do disposto no parágrafo 3º do artigo 543-bis do Código Civil, aplica a decisão de mérito do Supremo em questão de repercussão geral. Então, isso é um caso já semelhante a outros que julgamos anteriormente. Por essa razão e outras, presidente, eu nego provimento ao agravo regimental. Com a palavra, a revisora, a doutora Juscelema. Sem divergência. Sem divergência. Alguma divergência? Decisão unânime, portanto, negou-se provimento ao agravo regimental. Processo número 5. É o processo TRT São Paulo 16.60.62 de 2014, agravo regimental. Relatora, a excelentíssima senhora desembargadora Nélia Lichum. Revisor, o excelentíssimo senhor desembargador Nelson Nazar. Agravante, Centro Integrado de Ortopedia e Reabilitação, SC Limitada. Agravada, respeitável decisão da Corregedoria do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Com a palavra, a desembargadora Nélia. Pois não, senhora presidente, eu estou sugerindo negar provimento a este agravo, porque o que pretende o agravante, ou seja, a suspensão da execução provisória promovida na ação, não cabe, uma vez que se trata de execução provisória, já foi efetuada a perícia e, na verdade, o tribunal apenas
acolheu a preliminar de nulidade porque a sentença era citra petita e anulou a sentença de embargo de declaração, determinando o retorno. Então, essa decisão é de cunho judicial, não há ato tumultuário, a boa ordem processual, estou negando. Desembargador Nazar? De acordo. Alguma dúvida? Divergências? Pois não. Então, o desembargador Rafael diverge dando provimento. Por maioria, portanto, vencido o desembargador Rafael, negou-se provimento ao agravo regimental. Próximo. É o processo 26.49.68 de 2014, agravo regimental. Relatora, excelentíssima senhora desembargadora Nélia Lichum, revisor, o excelentíssimo senhor desembargador Nelson Nazar. Agravante, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Agravada, respeitável decisão da Corregedoria do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Com a palavra, a desembargadora Anélia. Pois não, senhora presidente, no caso, o Hospital das Clínicas pretende atacar o ato que determinou a realização de perícia contábil para dirimir a controvérsia existente entre os cálculos das partes. Esse ato, a meu ver, como consta do voto, é de cunho jurisdicional, não comportando a utilização da correção parcial, que não é sucedâneo de recurso. É claro que a vara está obrigada a fazer aquele relatório, mas para esse efeito não há como obrigar a vara a apresentar os cálculos. Eles podem realmente ser feitos por perito da confiança do juízo. Eu estou negando o provimento. Algum pedido de esclarecimento? De acordo? Algum pedido de esclarecimento? Dúvidas? Divergências? Decisão unânime. Processo número 7. Processo TRT São Paulo 16.82.23 de 2014. Agravo regimental. Relator, excelentíssima senhora desembargadora Nélia Lichum. Revisor, o excelentíssimo senhor desembargador Nelson Nazar. Agravante, Amico Saúde Limitada. Agravada, respeitável decisão da Corregedoria do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Com a palavra, ex-corregedora. Pois não, senhora presidente, aqui também eu proponho negar provimento ao agravo regimental e manter a sentença, a decisão agravada em todos os seus termos. Não há ato tumultuário à boa ordem processual caracterizador de erro improcedendo, mas trata-se de ato tipicamente jurisdicional. Realmente, o juiz esclareceu que, a despeito do teor do acórdão regional, optou por aguardar o trânsito em julgado da decisão para declarar extinta a carta de sentença. E nessa postura não há nada de tumultuário. Ademais, isso é muito importante, não houve formalização da penhora do imóvel, tal como entende o agravante. Em suma, eu ratifico o que foi decidido e estou negando provimento ao agravo. Desembargador Nazar? De acordo. Alguma dúvida? Divergência? Decisão unânime, portanto, negou-se provimento ao agravo. Processo de número 8. Processo TRT São Paulo 27.62.22 de 2014. Agravo regimental. Relator, excelentíssima senhora desembargadora Nélia Lichum. Revisor, o excelentíssimo senhor desembargador Nelson Nazar. Agravante, o Sintoresp, Sindicato dos Empregados Hoteleiros e Restaurantes de São Paulo e Região. Agravada a respeitável decisão da Corregedoria do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Com a palavra a desembargadora corregedora, doutora Anélia. Pois não, senhora presidente. Eu entendo também, neste caso do Sintoresp, que a decisão atacada pelo agravante, ela tinha e tem, a meu ver, cunho jurisdicional. E ele não aponta realmente por que está inconformado com a decisão agravada, quedando-se em ventilar os mesmos argumentos utilizados na correição. Não ataca direta e circunstanciadamente os fundamentos da decisão agravada. Mas, ainda que se analisasse a questão de fundo, verifica-se que a decisão que determinou o arquivamento do feito na fase de execução é atacável, sim, via correição. Então, há remédio jurídico próprio para o caso. E
seria passível de modificação pela via recursal, como já salientado no acórdão agravado. Então, a existência de remédio próprio para atacar o ato acaba na improcedência da correição. Nego o provimento. Desembargador Azar? De acordo. Alguma dúvida? Divergência? De forma que a decisão é unânime, nos termos o voto de Sua Excelência, da outra relatora. Não havendo mais processos, eu encerro a sessão, agradecendo a colaboração de todos. Muito obrigada. Deu tempo do quê?